Bom dia a todos, cumprimento os colegas vereadores, os funcionários desta casa, os profissionais do município, de modo especial o vice-prefeito Alexandre, que aqui se faz presente, também o presidente do sindicato, assessor jurídico, Douglas, e todos que vieram participar desta audiência pública, promovida pela Câmara Municipal de Vereadores. Esta audiência pública é para debater os projetos de lei complementares número 007/2019 e o 008/2019, de autoria do Poder Executivo, que tem por objetivo implantar no perímetro urbano de Iporã do Oeste um sistema de saneamento básico a ser aplicado nas novas edificações e na regularização das edificações já existentes, bem como a instituição de forma de coleta dos resíduos e da taxa de esgoto sanitário. Prezados senhores, prezadas senhoras, a audiência tem como objetivo promover a participação social na tomada de decisões e também cientificar a população dos projetos de lei complementares que estão tramitando na Câmara de Vereadores, conforme previsto no artigo 80-A da Lei Orgânica do Município, que prevê a realização de pelo menos uma audiência pública. Quando é pretendido fazer a implantação de tributos, no qual os munícipes estão diretamente envolvidos, e também ações do sistema de saneamento básico, a Câmara de Vereadores deseja oportunizar momentos nos quais o cidadão possa expressar a sua opinião. Haverá um momento durante este evento no qual as pessoas podem se manifestar para sugestões ou mesmo para tirar dúvidas em relação ao projeto de lei. Convido o vereador Adriano Klein, secretário da mesa diretora, para fazer a leitura do edital de convocação desta audiência. Câmara Municipal de Vereadores. Edital de convocação de audiência pública relativa aos projetos de leis complementares número 007 de 2019 e número 008 de 2019, que instituem o sistema de saneamento básico e a taxa de esgoto sanitário. Sérgio Antônio Suzin, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final na Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 80-A, inciso 6º, da Lei Orgânica Municipal, convoca a comunidade em geral do município de Iporã do Oeste para a audiência pública de apresentação e discussão dos projetos de leis complementares número 007 de 2019 e número 008 de 2019, que objetiva implementar no perímetro urbano de Iporã do Oeste o sistema de saneamento básico a ser aplicado nas novas edificações e na regularização das edificações já existentes, bem como a instituição da forma de coleta dos resíduos e da taxa de esgoto sanitário. A audiência pública, objeto desta convocação, será realizada em data, horário e local a seguir definidos. Data: 17/9/2019. Horário: 10 horas. Local: plenarinho da Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste. Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 10 de setembro de 2019. Sérgio Antônio Suzin, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Neste momento, solicito ao vereador Laírton Hahn, que é o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para fazer a leitura do parecer da comissão, referente ao projeto de lei complementar número 007/2019 e também do projeto de lei complementar número 008/2019. Bom dia a todos. Então, como relator do projeto, vou fazer a leitura da redação. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer referente ao projeto de lei complementar número 007/2019 do Poder Executivo, que dispõe sobre o sistema de saneamento básico a ser aplicado nas novas edificações e na regularização das edificações já existentes, bem como a instituição da forma de coleta dos resíduos
para o município de Iporã do Oeste e da outras providências. Relatório. O projeto de lei complementar de autoria do Executivo Municipal objetiva implantar no âmbito do município perímetro urbano de Iporã do Oeste o sistema de saneamento básico, através da instalação do sistema de fossas sépticas, cuja coleta de resíduos será mecanizada para o transporte até a estação de tratamento. O projeto de lei condiciona as licenças dos projetos de construção à implantação de fossas sépticas e sumidouros que permitem a coleta mecanizada. Além disso, o projeto de lei prevê que a recusa do contribuinte na implantação do sistema não o isentará de pagar a taxa de esgotos sanitários e estará sujeito a pagar uma multa no valor de 370 UMRF. As edificações antigas terão um prazo de 2 anos a partir da promulgação da lei para se adaptar às instalações de esgoto sanitário ao novo sistema sanitário. Seguindo a orientação regimental do projeto de lei, encontra-se nesta casa, comissão, onde aguarda o parecer e seguir tramitação. É o relatório. Segundo, parecer das emendas. Os senhores vereadores não apresentam emenda ao projeto de lei complementar número 07 para 2019. Considerando a importância do tratamento do esgoto sanitário, a implantação de medidas estruturas para a coleta dos resíduos, para não contaminarem o ambiente. Considerando que esta é uma questão de saúde pública, o tratamento do esgoto inibe a proliferação de doenças parasitárias infecciosas, além de evitar a degradação do corpo da água. Considerando a necessidade da preservação do meio ambiente, considerando ainda o disposto do artigo 80A da Lei Orgânica do Município de Iporã do Oeste e no regimento interno da Câmara de Vereadores, esta comissão convoca audiência pública mediante ampla publicidade para versar sobre o projeto de lei complementar com a sociedade civil. A data da audiência ainda será definida pela Secretaria da Casa Legislativa. Terceiro, conclusão. Após a análise do projeto de lei do Executivo número 007 para 2019, por todo o exposto no parecer jurídico e também nas ponderações da análise do mérito, a comissão convoca audiência pública para versar sobre este projeto de lei complementar, conforme a legislação em vigor, com a data a ser definida junto à Secretaria da Casa Legislativa, ficando nos prazos de tramitação do projeto de lei soprestados conforme o artigo 127 do Regimento Interno. É o voto. Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina, Sala das Comissões, em 9 de setembro de 2019. Laírton Hahn, relator. Sérgio Antônio Suzin, presidente. Noiri Schwan Gosman, vice-presidente. Projeto número 008 para 2019. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer referente ao projeto de lei complementar número 008 para 2019 do Poder Executivo, que institui a taxa de esgoto sanitário, TES, autoriza a concessão do serviço de esgotamento sanitário e da outras providências. Relatório. O projeto de lei complementar de autoria do Executivo Municipal objetiva instituir a taxa de esgoto sanitário, o DES, com o propósito de efetuar serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de esgotos sanitários, executado pelo município ou por terceiro, através do processo licitatório. Fato gerador do DES ocorre sempre anualmente, no dia 1º de janeiro. O lançamento da taxa será anual e distinto para cada imóvel ou unidade imobiliária. A base de cálculo do DES é o custo de 5 UMRF municipal. A DES será cobrada pela administração municipal junto com o IPTU. Ao inadimplente será cobrada uma multa de 2% e correção monetária. O contribuinte, nesse caso, terá direito a uma coleta anual,
Para coletas extras, o solicitante deverá pagar a coleta na hora da solicitação junto à vigilância sanitária. Considera-se contribuinte ou propriedade de imóveis edificados, residências, casas comerciais, indústrias e beneficiários da coleta dos resíduos. Seguindo a orientação regimental, o projeto de lei encontra-se nesta comissão, onde aguarda parecer para seguir tramitação. É o relatório. Segundo, parecer das emendas. Os senhores vereadores não apresentam emenda ao projeto de lei complementar número 008/2019. B. Da análise do mérito. Considerando que o meio ambiente está ameaçado devido às explorações inadequadas de recursos não renováveis, mas também pela falta de estruturas e sistemas que permitam um destino adequado ao lixo e resíduos produzidos pelo homem. Considerando o gerenciamento dos resíduos produzidos pela população ipuranguestina e a implantação de um sistema de coleta, dando um destino adequado aos resíduos, está diretamente direcionado à qualidade de vida das pessoas e à conservação do meio ambiente. Considerando que as pessoas sabem e estão cientes que a preservação do meio ambiente é tarefa de todos. Portanto, a contribuição para que a coleta e o tratamento de esgoto sanitário sejam implantados e dado o destino adequado para os resíduos sanitários é responsabilidade social. Considerando ainda que o disposto do artigo 80A da Lei Orgânica do Município de Iporã do Oeste e no regimento interno da Câmara de Vereadores, esta comissão convoca audiência pública mediante ampla publicidade para versar sobre esse projeto de lei complementar com toda a sociedade civil. A data da audiência ainda será definida pela Secretaria da Casa Legislativa. Terceiro, conclusão. Após a análise do projeto de lei complementar do Executivo, número 008/2019, por todo exposto no parecer jurídico e também nas ponderações da análise do mérito, a comissão convoca audiência pública para versar sobre o projeto de lei complementar, conforme a legislação em vigor, com data a ser definida junto à Secretaria da Casa Legislativa, ficando os prazos de tramitação do projeto de lei soprestados conforme o artigo 127 do Regimento Interno. É o voto. Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Sala das Comissões, em 9 de setembro de 2019. Laírton Hahn, relator, Sérgio Antônio Sussim, presidente, Noiri João Cosman, vice-presidente. Convido agora o senhor Douglas Malman, assessor jurídico da Prefeitura de Iporã do Oeste, para usar a palavra e explicar aos presentes os projetos de lei complementares número 007/2019 e o 008/2019. Bom dia, presidente Fernando Ott. Cumprimentando ele, quero cumprimentar os demais vereadores e servidores dessa casa, cumprimentar também o vice-prefeito Alexandre, em nome dele cumprimentar os meus demais colegas servidores da Prefeitura Municipal e de uma maneira toda especial os demais presentes aqui que vieram prestigiar a discussão desses importantes projetos no âmbito municipal aqui de Iporã do Oeste. Então, como já lido pelo relator, são 2 projetos em discussão, 2 projetos de lei complementar, que visam, ao final, justamente regulamentar e instituir essa modalidade de recolha do esgoto industrial, residencial e urbano aqui do município de Iporã do Oeste. Então, a primeira consideração a fazer é de que essa instituição se dará por meio de taxa e de que dentro das normativas tributárias, taxa é considerada uma espécie de tributo, então vinculada a uma atividade estatal, e sua cobrança tem por objetivo remunerar alguns serviços estatais específicos. É justamente aí que se enquadra o serviço de coleta e tratamento de esgoto. Então, a modalidade correta é a taxa, e em razão disso, objetiva-se a criação por meio dessa modalidade de arrecadação tributária. O fato gerador é justamente o exercício do poder de polícia, através da administração municipal, e ele
ele se opera justamente com a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição. Então, esses são os requisitos legais para a instituição, a gente percebe que eles estão plenamente caracterizados do ponto de vista jurídico, né, para a sua implementação. Então, com relação aos projetos propriamente dito, o projeto de lei complementar 007, que é esse primeiro projeto, ele institui, então, no âmbito do município, o sistema de saneamento básico, a ser aplicado nas novas edificações e na regularização das edificações já existentes, bem como a instituição da forma de coleta dos resíduos para o município de Iporã do Oeste e da outras providências. Então, esse primeiro projeto, ele justamente regulamenta, através dessa lei, autorizando o município justamente a implementar essa forma de tratamento, porque são inúmeras as possibilidades e verificamos que aqui no âmbito municipal essa seria a alternativa mais viável. Então, foi justamente por isso que foi necessário a elaboração desses dois projetos, um especificamente colocando com questões da taxa, da possibilidade de concessão, e esse primeiro projeto justamente criando a política, então, de saneamento básico, que é um pouco mais amplo e das diretrizes básicas de como se dará a prestação desses serviços. Então, ele visa a regulamentar no âmbito do município o sistema de esgotamento sanitário, tendo em vista que, pelas características urbanas de Iporã, esse sistema de coleta e tratamento se mostra o mais adequado e viável, tanto do ponto de vista ambiental como de vista econômico. Aqui é importante fazer um parênteses, né, da onde originou-se essa discussão, né? Essa questão ambiental aí já vem há muitos anos sendo debatida, não só aqui em Porã, como a nível de Estado, a nível de país, e é capitaneada aqui na nossa região pelo meio da Promotoria Ambiental de São Miguel do Oeste, que é liderada lá pelo promotor Maico Rames. Então, isso já vem desde de mandatos anteriores, a atual administração, onde que reiteradamente o município tem sido notificado, né, sido cobrado com relação a uma alternativa para a questão do esgoto sanitário urbano. Então, em Iporã do Oeste não existe rede coletora, o sistema que até então sempre foi utilizado aqui nas residências, a grosso modo, justamente esse tratamento individualizado de fossa séptica, né? Então, os municípios, percebendo que isso teria um custo enorme para a implementação de rede coletora, etc., acabaram se reunindo. Alguns desses municípios começaram discussões e chegaram, inclusive no município de Descanso, a tentar criar uma espécie de um tratamento coletivo. Então, no município de Descanso, construiu-se uma estação de tratamento e alguns municípios vizinhos aqui em Iporã do Oeste, próprio Descanso, acredito que São Miguel, Belmonte, Santa Helena, alguns outros municípios, então, se reuniram, aprovaram legislações similares a essas que nós objetivamos aprovar aqui em Iporã, e então vão fazer a recolha desse dejeto, né, desses esgotos sanitários nos seus municípios e vão levar até Descanso, onde que tem essa estação de tratamento, e lá esse esgoto vai ser tratado e vai ser dado uma destinação ambientalmente correta. Iporã do Oeste participou dessas discussões no início, 2017, inclusive eu, acompanhado do prefeito na época, nos dirigimos até Descanso, participamos de mais de uma reunião, onde que objetivava se avançar justamente para tentar se decidir se filiaríamos ou não a esse sistema lá de Descanso. E nós, enquanto município, percebemos que isso não seria o mais adequado aqui para a nossa população, para a nossa realidade, por dois pontos principais. O primeiro, que isso seria, do ponto de vista econômico, mais caro, isso acabaria gerando um custo maior para cada um dos municípios, para cada uma das residências. Então, a gente percebeu que, pela distância, pela forma como o rateio estava sendo discutido, possivelmente, com grande quase que certeza, esse valor essa tarifa mensal acabaria sendo um valor superior ao que a gente, dessa forma como a gente apresentou, a gente vai conseguir fazer. E o segundo ponto, que a gente também recuou, justamente fez com que a gente tomasse a decisão de não participar desse consórcio, como outros municípios também tomaram essa mesma decisão, é de que nesse custo também estava o próprio pagamento da estrutura lá feita por empresários que construíram aquela edificação.
Então, entendemos que isso não era a maneira mais correta, a maneira mais justa, e partimos justamente para essa alternativa. Então, consultamos alguns outros municípios, constatamos que existem inúmeras empresas que podem justamente prestar, disponibilizar esse serviço de tratamento, e aí justamente surgiu a redação desses 2 projetos de lei. Então, acho importante que vocês, fazendo esse resgate um pouco histórico, de onde que vem a cobrança, isso não é uma coisa que começou mês passado, no ano passado, essas questões ambientais elas já são recorrentes, o Ministério Público principalmente tem dado prazos aos municípios para que instituam, que cobrem, sob pena de responsabilização ambiental, né? Existem inúmeros municípios aqui com inúmeros prejuízos financeiros, inclusive, e o nosso objetivo é evitar isso, né? Então, a gente já estamos no limite desses prazos concedidos e justamente por isso que estamos aqui hoje discutindo, para que a gente, de repente, chegue à melhor conclusão. Então, o segundo projeto, que é o projeto de lei complementar 008, ele já passa praticamente justamente a regulamentar a TES, né, que é a taxa de esgoto sanitário, e autoriza igualmente o município, então, depois de criado e regulamentado, a fazer a concessão desse serviço. Né? Por que a concessão? Porque o município não tem estrutura, o município não tem uma repartição específica para fazer isso. Então, mais uma vez, prezando sempre pelo serviço melhor, mas pelo melhor preço, o ideal justamente é que se faça essa concessão por meio de um processo licitatório. Então, tão logo tenhamos essas leis aprovadas, né? Assim esperamos que elas sejam, o município vai lançar um procedimento licitatório de ampla concorrência, né? Estamos estudando as modalidades de licitação ainda que temos à disposição para justamente garantir o maior número de participantes que venham até Iporã e tenham interesse justamente em prestar esse serviço para o município. Então, o objetivo é assegurar que qualquer cidadão o direito de usufruir de mais esse serviço público, até então inexistente e pendente de regulamentação. Então, se formos ver as nossas legislações municipais, desde 97, já se fala em esgotamento sanitário, que o município irá implementar. Após isso veio a concessão para a Casan, por 30 anos, a Casan no primeiro momento também ficou responsabilizada por fazer, né, a concessão engloba isso até certo ponto, mas temos a Casan de fato não irá fazer, não irá implementar esse serviço. Então, inúmeros ofícios, inúmeras troca de documentação entre o município e Casan. A Casan sempre deixou evidenciado essa impossibilidade do ponto de vista financeiro de fazer esses investimentos que justamente são altíssimos, né? Então, que a gente visa justamente a implementação. Então, nesse valor desse segundo projeto, a gente já tem especificamente o valor da taxa, né, que terá um preço máximo permitido, que é o valor de referência para justamente num futuro e eventual processo licitatório. Então, a base de cálculo da taxa será o custo estimado do serviço. Hoje a gente estima que esse serviço vai ser de no máximo 5 UMRF, que é uma unidade municipal de referência fiscal. Hoje, no dia de hoje, a UMRF está em R$ 3,33. Então, o valor mensal máximo no dia de hoje seria de R$ 16,65. Então, ele teria a periodicidade mensal e sendo obrigatória a realização de, no mínimo, uma coleta por ano por imóvel. Então, entendemos que R$ 16,65 por mês é um valor, né, pelo serviço a ser prestado, pela melhora ambiental, pelas melhores das condições, pelos índices de IDH, etc. Tem uma situação que vai ser alterada depois, isso aí. Não. Depois a gente vai explicar isso aí, que é verdade. Então, ao efeito de comparativo, para que vocês mais ou menos consigam visualizar o quanto representa em termos de investimento, hoje, desculpe qualquer equívoco, depois temos aqui o presidente da Casan, né, o Luiz, que eventualmente vai poder contribuir, mas pelo que a gente pesquisou, a Casan hoje cobra para fins, nos municípios onde a Casan efetivamente tem o tratamento e a coleta de esgoto, ela cobra a tarifa mínima. Hoje a tarifa mínima aqui em Iporã é de R$ 45.
Então, significa dizer que se a tarifa mínima de água aqui, a tarifa de esgoto também seria nesses moldes. Então, os munícipes estariam pagando ao longo do ano o valor de R$ 45,00 por mês, vezes 12 meses, daria o valor anual de R$ 540. Nos termos que nós pretendemos implementar aqui em Iporã, o valor máximo hoje seria R$ 16,65, vezes 12 daria um total de R$ 199,80. Então, seria uma economia anual aí, mais ou menos de R$ 340,20. Né? Esse valor é o valor máximo. A gente espera e entende que com uma licitação esse valor tenha margem para ser diminuído. Né? Então, vendo empresas brigarem, entre aspas, entre si, disputarem o preço, a gente entende que tem margem para cair. A gente não sabe como, porque só no processo licitatório que efetivamente a gente vai ter condições de aferir o quanto que vai ser essa diminuição. Então, resumidamente, senhores, seria isso aí. Com relação à pergunta, ao questionamento já da vereadora Irme, o projeto a gente está mandando um substitutivo nessa parte, questão dos valores, em razão de que a gente fez a disposição, como ela está apresentada aqui, de que seria pagamento anual, mas na verdade esse pagamento é para ser mensal, né? Até porque anual seria um valor de 16 por ano, seria irrisório. Então foi um erro de redação nosso, né, lá no município. A gente já conversei com o doutor Daniel, colega aqui, ontem ainda, já notifiquei para ele, então, de que essa alteração está vindo para a Câmara ainda hoje, amanhã no máximo, deve estar aqui. Então, já fiz questão de, na minha explanação, justamente colocar os valores que efetivamente o município pretende implementar. Né? Então, seria o valor máximo de referência hoje, para que não fique dúvidas, de 5 OMRFs, que dá R$ 16,65 por mês hoje. A nossa OMRF ela é corrigida anualmente pela inflação, né? Publicamos sempre um decreto lá, né, Leandro? Para justamente fazer as atualizações, mas elas seguem justamente e visam preservar a questão do valor dela, para que ela não tenha defasagem, nem acima nem abaixo da inflação. Então, resumidamente, senhores, seriam essas as considerações a serem feitas com relação aos projetos. Eu fico aqui à disposição para qualquer questionamento que eventualmente vocês tiverem. Passamos então agora para o momento de perguntas e manifestações. Vamos fazer então em 2 momentos. Primeiro nós vamos abrir o espaço para os vereadores, para a sua manifestação com o tempo máximo de 3 minutos. E após, então, para as pessoas que têm interesse em fazer a sua manifestação e tirar dúvidas. Peço também aos colegas vereadores e a todos que vão fazer sua manifestação que venham até aqui na frente, pois estamos transmitindo esta audiência pública pela internet, pela página do Face da Câmara. Então, assim que fizer uso da palavra, nós temos um microfone sem fio. Vamos seguir a ordem de inscrição, ou cada um pode se manifestar, um por um, e aí pode vir à frente aqui, então, para fazer o uso da palavra. Então, abro a palavra aos vereadores, com o tempo máximo para manifestação de 3 minutos. Vereadora Irmi. Bom dia a todos, colegas vereadores, doutor Daniel e público que está aqui presente. A audiência pública é justamente para isso, discutirmos e tirar todas as dúvidas que temos referente a um projeto de lei. E esse projeto de lei aqui, o 07 e o 08, eu fiz essa intervenção durante a sua fala, porque justamente isso que estava me preocupando. 16,50, eu acho que não teríamos alguém que se habilitasse a fazer a recolha do lixo dos resíduos por esse valor, né? Mas agora a taxa de 199,50 também é alta. Vamos ter que ver de que forma se dá isso. Mas a minha preocupação é essa empresa que pode participar da licitação, ela aqui fica em dúvida se vai ser a prefeitura, o poder público que vai fazer, ou uma empresa terceirizada. E qual é o destino dos resíduos, então? Porque esse credenciamento dessa empresa, de que forma se dá essa verificação? Porque a preocupação é só coletar e levar para onde? A preocupação é de que forma seja tratado e aonde que vai ser tratado para devolver para a natureza. Né? Então, essa é uma dúvida que eu tenho, uma preocupação.
né? E no mais, assim, eu acho que está na hora da gente estar realmente fazendo ações que vêm de encontro a melhorar a qualidade de vida. E essa do saneamento básico a gente sabe que está em discussão em todos os lugares e que a gente precisa realmente tomar atitude quanto a isso. Seria isso, obrigado pela oportunidade. Respondendo aos questionamentos da vereadora, de fato, ali ficou já, como já explicado, ficou constatado o valor de R$ 16,65 por ano, seria um valor praticamente irrisório pela conta prestação. Então, em verdade, o valor que se refere a R$ 16,65 no máximo por mês, como já dito e volto a evidenciar que é o valor máximo de referência, imaginamos que num processo licitatório esse valor tem uma margem para baixar, né? Então, de que maneira que se dará isso? Isso vereadora, essa questão da empresa que vier ganhar é uma explícita e a natureza dela é uma concessão do serviço público. Então, essa é uma responsabilidade do município. Por exemplo, água também é uma responsabilidade do município. Tratamento de esgoto também é uma responsabilidade do município. Então, os municípios, por não ter estrutura, muitas vezes, e criar toda uma autarquia de fiscalização, opta por justamente conceder à iniciativa privada, uma forma de terceirização, para que preste esse serviço para o município. Então, quem está autorizado a prestar o serviço é o município observando que seria melhor contratar um terceirizado, delega, através de uma concessão, essa responsabilidade que seria do município para um terceiro. Então, como se dará isso? Através de um procedimento licitatório. Então, na licitação, nós vamos exigir todas essas questões ambientais, que a empresa que venha a querer participar da licitação tenha plenas condições, apresente documentação técnica de que está autorizada pelos órgãos ambientais a prestar esse tipo de serviço. Então, a empresa, se está autorizada pelos órgãos ambientais a prestar esse serviço, ela tem destinação, ela tem que tratar, ela tem que prestar conta para os órgãos ambientais da destinação que ela está dando para esses dejetos, né? Então, a própria licitação vai depurar, vai justamente refinar e tirar as empresas que eventualmente não tenham condições, né? Para não vir nenhum amador aqui e eventualmente fazer um serviço, em vez de estar melhorando ou solucionando um problema, criando outro, né? Então, são empresas especializadas, a gente tem inúmeras aqui na região, que a gente conhece, que tem hoje condições técnicas de estar prestando esse serviço, né? E na licitação, então, que se vai fazer essa triagem. Então, nós vamos exigir no edital essas especificações todas para que só venham empresas que efetivamente tenham condições de estar prestando o serviço da maneira mais adequada. Acho que é isso aí, né? Quero deixar claro também que a discussão é sobre a taxa que foi exposta agora há pouco pelo Douglas, então, né? Que são, então, o valor de 5 UMRFs em 12 parcelas, em 12 vezes, então. Este é o que está sendo, então, discutido. A palavra está livre para mais um vereador. Vereador Adriano. Então, pode se fazer presente aqui e usar o microfone? Presidente, cumprimentando o senhor, Fernando Otto, meus demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, em especial o nosso vice-prefeito Alexandre Ruchensky e o assessor jurídico, senhor Douglas, e os demais presentes que se fazem presente nessa audiência pública. Minha dúvida era referente ao projeto 07, que dispõe sobre o sistema de saneamento, né? E, especificamente no artigo 3º. No meu entender, que nós poderíamos clarear este artigo 3º, porque ele diz o seguinte: a recusa do contribuinte na implantação e regularização do imóvel do sistema de esgoto sanitário, mas no esgoto sanitário que permita a coleta mecanizada, porque este é hoje a ideia do município, que se faça a coleta mecanizada do esgoto sanitário. Não está nesse artigo. Não o eximirá da obrigação de pagar a taxa de esgotos sanitárias. Essa taxa, tudo bem, eu concordo. A dúvida é isso aí. Sujeitará o pagamento da multa no valor de 370 UMRF. Hoje, isto é R$ 1.232, né? Então, se ele não implantar esta coleta mecanizada, ele vai estar sujeito a esta multa. Mas a partir de quando? Esta é a questão que eu gostaria que clareasse no projeto. E aí, no parágrafo único desse artigo,
cita o seguinte: os proprietários de imóveis urbanos que não estão adequados ao sistema de saneamento básico, dá 2 anos para adequar a esse pessoal, né? Então, a minha dúvida é o seguinte: aquele pessoal que tem sumidor e que não está preparado à coleta mecanizada. Eu acredito que talvez tenhamos condições ou podemos dar um pouquinho de prazo a mais para esse pessoal se adequar. E aí, esse pessoal, esses que já têm o sistema de esgoto implantado, os sumidoras, aí após esse prazo, aí ele sim também está sujeito a esta multa. Os novos, as implantações de fossas sépticas novas, aquele que se recusar a fazer isto para a coleta mecanizada, este sim, a partir desse momento já está, teria que estar penalizado para pagar a multa. Mas os antigos não. E isto que nós teríamos que clarear nessa lei. Então, gostaria da opinião sua. Respondendo ao questionamento do vereador, nessa situação específica, pela redação atual da lei, o prazo é de 2 anos para que todos que já tenham as suas casas edificadas, seja consumidor ou sem essa possibilidade, tenham esse prazo para fazer a regularização. Então, pela legislação, artigo 3º, pelo parágrafo único justamente dá o prazo de 2 anos. Então, com relação a isso, pelo menos do ponto de vista da interpretação que eu faço, não teríamos insegurança quanto à aplicação do tempo e a multa que seria aplicada a cada um dos eventuais proprietários que deixassem de fazer essa regularização. Com relação à possibilidade de fazer alteração, dar prazo a mais, prazo a menos, isso tecnicamente, juridicamente é possível. Por que colocamos 2 anos? Porque entendemos que é um prazo razoável, não é um prazo nem de menos e nem um prazo de mais. É um meio termo, é um prazo onde todo mundo se programando, teriam condições plenas de poder estar regularizando, até porque a intervenção não é tão grande, né? E aliado a isso, há essa questão temporal e a pressão exercida pelo próprio Ministério Público, né? Os outros municípios já estão finalizando, a partir do ano que vem também vão estar já implementando. Então, se fizermos uma janela muito maior, aumentarmos para 4 anos, 5 anos, 6 anos, a gente vai estar procrastinando, né? Esse problema vai continuar existindo. Então, o município, o Poder Executivo, entendeu que esse prazo seria o razoável, né, vereador? Agora, concordo contigo, essa análise, a discussão, ela é válida, né? Eu acho que, com certeza, vai termos inúmeros pontos que a gente vai poder justificar que um tempo menor seria necessário, né? Não, temos que fazer isso urgente, a questão ambiental, a gente precisa de 1 ano para aprovar isso aí no máximo. Do mesmo jeito que vamos ter inúmeros argumentos, no sentido de que 2 anos é muito pouco, de que teríamos que ter 3, teríamos que ter 4. Então, a gente tentou achar o meio termo, para que não seja assim do dia para a noite, mas também que não seja um prazo a perder de vista e que isso acabe também não acontecendo. Que a fiscalização não seja efetiva e que, mais uma vez, e como inúmeras outras vezes que já tiveram aqui no âmbito do município, esse sistema acabe não sendo implementado, né? Então, a gente entende que é um prazo adequado, né? Agora, essa discussão, eu acho que é uma discussão válida, é um questionamento, um levantamento pertinente, né? E a proposta nossa é essa, vocês têm os instrumentos legais para eventualmente fazer as alterações que vocês entenderem necessárias, né? Até essa explicação do vereador Adriano, de repente seria uma sugestão para uma emenda no projeto e até podemos pôr em votação nesta audiência. Se todos concordam, podemos então colocar em votação esta alteração do prazo para aumentar então o prazo. Todos concordam? Para 3 anos? Então vamos propor esta emenda, então, aprovada por esta audiência pública, para que se possa então aumentar o prazo então para 3 anos. Então todos estão a favor? Vamos fazer a contagem. Quantas pessoas nós temos? 1 pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora os que não levantaram, 3. Pode erguer a mão. Quem é?
Não, se me permite, vereador, a proposta que o Sim. vereador pretende fazer é justamente assim. Nós temos hoje, pela lei que nós apresentamos, o município pretende que em 2 anos todos façam essa regularização. O vereador fez uma proposta aqui, entende que 2 anos seria pouco, conforme defendido pelo vereador Adriano, e está sugerindo justamente uma alteração no projeto de lei, para que em vez de que todos sejam obrigados em até 2 anos fazer as alterações e as adequações em suas residências, esse prazo passe a ser de 3 anos. Então estaria dando 1 ano a mais para que cada um de vocês fizesse a regularização. Então o que ele está justamente levando em votação é se vocês, enquanto população, aceitam ou não essa alteração. Então, pode fazer questionamento. A própria questão é a seguinte, a alteração de 2 para 3 anos. O município tem um TAC assinado com o Ministério Público. Vamos fazer então assim, vamos botar isso em votação depois pela comissão, quando for para as comissões, tá? Então passamos agora para a explanação ou para a manifestação ou alguma pergunta de outro vereador. Então convido o vereador Noiri para fazer uso da palavra. Quero cumprimentar o colega vereador, os demais colegas, público presente. A minha pergunta é a seguinte, Douglas. Cobrança no IPTU, que nem o meu caso, eu tenho 2, então vou pagar 2 taxas? Quando o meu vizinho lá fez uma fossa, fizemos até na divisa, eu posso usar a fossa dele agora? Ou eu tenho que fazer uma nova? Seria isso, Douglas. Primeiro questionamento, vereador, não vai ser junto com, não vai ser junto, o boleto não vai ser somado junto com o IPTU, né? É apenas para facilitar a vida de cada um da população, porque a população já tem que vir até o município para pegar o carnê do IPTU. Então, nosso objetivo é que quando ela vem até a prefeitura para resolver a questão do IPTU, ela já também tenha o carnê e o boleto correspondente à taxa de tratamento de esgoto, para que ela não tenha que vir em janeiro, fevereiro ali pegar o IPTU e tenha que voltar lá em abril, em maio para pegar o esgoto. Então, são 2 coisas distintas, não vai ser um boleto que vai vir somado, vai vir indiscriminado, até porque a questão da legalidade impõe isso, exige isso ao município, então vai ser R$100 de IPTU e vai ter mais 16 lá e 50 da taxa de esgoto. Não vai ter um boleto único de 116, vai estar bem discriminado as diferenças, porque cada um tem uma normatização específica. A gente só pretende facilitar, justamente porque quando a população tem que vir até a prefeitura para pegar o carnê do IPTU, pedir a isenção, ela já possa também estar... nessa mesma oportunidade está fazendo essa questão da regularização do esgoto. Até por uma questão administrativa também, a gente já no início do ano já se prepara, já faz um atendimento diferenciado ali para que todo mundo consiga a tempo, né, ter essa documentação. Com relação à possibilidade de tu usar, se teu vizinho construiu uma fossa séptica e tu pretende utilizar dele, eu não teria como te responder agora com toda a precisão se isso é legal ou não. O que eu, numa primeira análise, verifico, esse tratamento é individual, então cada residência deveria ter a sua, né? Teríamos que ver se a possibilidade, se essa fossa séptica ali teria condições de receber o esgoto de 2 residências, e está vendo alguma alternativa. A lei hoje não está prevendo essa possibilidade de compartilhamento digamos, de sumidouros de fossas sépticas. A maneira que temos hoje seria individualizado. Então, cada residência teria que pagar e não mais do que isso. Cada imóvel, Então, se tu é proprietário de mais de um imóvel, né, tu vai pagar conforme o número de imóveis que tu tem e que são necessários ter esse sistema de tratamento, né. O condomínio daí é um sistema específico, né? Tem um sistema que daí é divisível e o condomínio vai ter que pagar, né? Continua livre ainda para vereadores. Vereador Mário. Quero cumprimentar o presidente e os demais aqui presentes. A minha dúvida, Douglas, é quanto à questão do pagamento. São R$200 por ano, né? Acho assim uma taxa. E a recolha vai ser anual? A gente sabe que muitas casas, assim, até faz 4 anos que a gente fez umas casas ali, até hoje a gente não, dentro do padrão, né, certinho, até hoje a gente não recolheu. Tá certo, a gente também não pode deixar acumular, né, muitos anos, né, de repente seja ali
mas essa recolha é obrigatória pela, não sei, administração, né, de recolher uma vez por ano? Será que é necessário isso? Então, é outra minha dúvida, né? De repente, não sei, o serviço não será prestado e será cobrado a taxa, né? Então, uma dúvida, assim, que não sei se é necessário, né, recolher todo ano. Seria isso. Respondendo à pergunta do vereador, pela redação do projeto de lei, é justamente isso, vereador Mário. Será implementado a taxa de esgoto, o valor de até R$ 16,65. Então, entendemos que é um valor, né, não digo irrisório, né, se somarmos aí, dá 50 centavos por dia, né, R$ 16 por mês, R$ 199 por ano, pela contraprestação ambiental e pelo serviço que vai ser prestado. E nessas condições e nesses termos, pelo menos uma vez por ano, independentemente se está cheia ou não, a fossa séptica está vazia ou não, nessa modalidade, pelo menos uma vez por ano, a empresa que vir a ganhar a concessão, obrigatoriamente terá que fazer a recolha. Por que ter que fazer a recolha? Porque há indicativos e normatização ambientais que indicam que isso justamente preserva melhor o meio ambiente, né? Para justamente não chegar a uma situação de que ela encha as infiltrações, essas inúmeras consequências que venham justamente a prejudicar o meio ambiente. Então, inúmeros estudos técnicos que justamente em base recomendam que essa recolha seja feita pelo menos uma vez por ano. Vai acontecer situações também que uma vez por ano não vai ser o suficiente, e a lei também já está prevendo isso. Então, se eventualmente numa residência, num sumidouro, essa uma coleta obrigatória não seja suficiente, o interessado vai ter que ir no setor de vigilância sanitária e dizer, a minha fossa lá, embora ele recolheu em abril, maio, nós estamos em outubro aqui e a fossa está cheia. O fiscal sanitário vai lá constatar e, de fato, ver se está cheia ou não e vai justamente determinar que a empresa responsável faça mais uma recolha. Então, a gente mantém pelo mesmo valor, exatamente. Então, a gente entende que dessa maneira vai estar preenchido justamente os interesses da questão legal, do meio ambiente, vão estar sendo preservados da melhor maneira. E o próprio Ministério Público recomenda que seja feito dessa forma. Então, não fomos assim, não foi o município que, vamos dizer uma vez, duas vezes, não é no achismo, digamos assim, né? A gente tem critérios técnicos para dizer que pelo menos uma vez por ano é o ideal que se faça a recolha desse material. Peço que o pessoal colabore um pouquinho nas falas aí no plenário, que acaba atrapalhando a explicação aqui do Douglas. Ainda está livre a palavra para a manifestação dos vereadores. Vereador Laírton, com a palavra. Cumprimento, senhor presidente, caros colegas vereadores, vice-prefeito e público presente, funcionários desta casa. Em primeiro lugar, como relator dessa comissão, a gente cumpriu com o que determina o próprio projeto, fazer uma ampla divulgação do projeto e dessa audiência pública. Gostaria de aqui pedir ao Douglas que fosse a imprensa, no mesmo horário que eu fui, para esclarecer para toda a população que essa taxa é mensal e não anual, como eu fiz como relator, que fui à imprensa. Então, esclarecendo esse fato, para a gente não passar daqui a pouco, tirar a credibilidade dessa casa, que nós estamos falando de lei, de uma criação de um imposto, que é um assunto sério. E a minha pergunta é a seguinte: eu gostaria de fazer uma emenda também para esse projeto, propor uma emenda, que nossas casas, por exemplo, a casa do lado idoso que nós temos aqui em cima, o nosso hospital, que são casas que acumulam bastante pessoas, que essas casas fiquem isentas de pagar a segunda coleta, porque são casas prestadoras de serviço público. Então, que nós criamos uma política diferente para essas casas. Talvez tenhamos outras casas que fazem esse serviço, porque eu gostaria que essas casas, essas instituições tivessem coleta mensal. Porque são instituições que já daqui a pouco são 50 pessoas, 100 pessoas, e acabamos onerando elas com essa segunda cobrança, né? Que, pelo que eu entendi no projeto, vai ser então sempre o que somar, pode ser em torno de R$190, né?
Então, eu gostaria de propor uma emenda para que essas casas que prestam serviço público fossem, então, isentas da cobrança da segunda, terceira ou até 10 taxas ou 12 por ano, e que fossem ali ser feita coleta mensal, para que nós realmente tenhamos para frente menos danos para a nossa natureza. Obrigado. Nessa situação, vocês são soberanos, né, vereador? Tem total autonomia justamente para propor, acho que o momento justamente é esse, de se propor alterações. Procuramos fazer sempre a melhor redação, né, pensar sempre em todas as possibilidades. Agora, com certeza, no maior grupo, mais ideias aparecem, surgem e no contexto democrático é isso que se espera, né? Então, com relação a essa possibilidade do município ir até os meios de comunicação, com certeza, essa vai ser a nossa intenção, justamente dar maior ampla divulgação, para que eventuais equívocos nessas questões das informações, por justamente vir com essa redação equivocada lá do Executivo, com certeza assim o faremos, né? Estaremos tanto nos meios de comunicação, no rádio, como nos jornais, nos próprios canais de comunicação da própria prefeitura, o objetivo não é confundir, sim esclarecer, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente com certeza vai estar fazendo campanhas, divulgação do que efetivamente vai ser implementado. A palavra dos vereadores continua livre. Convido o vereador Sérgio a fazer uso da palavra. Saúdo o presidente e os demais presentes que fazem aqui encontro hoje. Como presidente dessa comissão, eu nada mais justo do que ouvir a população. Pena que a participação não é muito, é pouca. Devia vir mais gente para tirar suas dúvidas e, às vezes, para dar um norte para nós, que somos da comissão, para ver o que é melhor para fazer. A minha dúvida é uma pergunta, seja, o município já tem um levantamento de quantas casas que faltam legalizar, que estão atrasadas com essas casas mais antigas. Seria isso? Respondendo ao Sujim, eu vou recorrer aos meus colegas aqui, ao Leandro, eventualmente ao Antônio. Eu especificamente não tenho essa informação para te dar. Eu acredito que a gente tem um levantamento, né? Não tá concluído, mas assim, então já está respondido ali. A gente tem uma informação do número de residências, o número de habitantes que tem no município, mas precisamente eu falaria aqui, não estaria representando, né, dizendo com a verdade. Então, como não tenho, eu prefiro não manifestar. Então, não sei se ainda temos algum vereador presente que queira fazer uso da palavra. Então, passamos nesse momento para os demais pessoas que estão aqui presentes para fazer uso da palavra. Este é o momento para tirar as dúvidas e sugestões. Convido a Mariane, que antes já se pronunciou, para fazer uso da palavra, e também peço que venha aqui na frente para que apareça no nosso vídeo que está sendo feita a transmissão. Por favor, pode ser aqui. Bom dia, eu sou a Mariane. Assim, a minha dúvida seria, por exemplo, como foi colocado antes, período para as pessoas se adequarem. Nesse período que não há coleta, vai ter pagamento de taxa? Também outra situação, como é que vai ser feita essa coleta em relação a prédio, casa, cada casa, vamos supor um prédio que tenha sala comercial e 2 apartamentos, ou um edifício de 8, 9 apartamentos, qual que é a referência que vocês vão usar para estar cobrando, então, essa taxa? Então, não, é por apartamento. Também, assim, tem situações onde que nem antes foi colocado o prazo, que nem o Adriano colocou, nós vamos ter famílias que vão ter grande dificuldade para, em 2 anos, se regularizar. O valor que hoje é aplicado para fazer a forma correta, para algumas pessoas é bastante caro. Então, não sei, na minha opinião, talvez aumentar o prazo seria até interessante. Não sei também se isso é viável pela situação da TAC que está sendo assinada, então, pelo Ministério Público, né? Seria isso, mais ou menos.
Vamos ver para mim, ver se eu não esqueço nada. Com relação à primeira pergunta, se vai ser cobrado das pessoas que não tenham sido adequados. Nesse prazo de 2 anos que vocês pretendem alterar, não será cobrado. Após isso, será cobrado, independentemente da pessoa ter instalado ou não. Além da multa de 370 MRF. Né? Então, a pessoa vai ter o prazo, hoje de 2 anos, eventualmente venha a ser de 3, conforme vocês tenham deliberado aqui. Após isso, a obrigação será compulsória e além da multa que cada um está sujeito por não ter feito essa edificação. Né? Então, com relação à primeira pergunta. A segunda pergunta era com relação ao prédio, condomínio, sala comercial. O pagamento será individualizado, né? Como cada unidade no apartamento paga a sua luz, paga a sua água, a mesma coisa será com a taxa de esgoto. Então, tu está num condomínio, cada apartamento tem a sua luz, e ninguém paga a luz um do outro, né? Não é uma conta, uma fatura única. Será a mesma coisa com relação à taxa de esgoto. São 10 apartamentos, 2 salas comerciais, cada um vai pagar justamente uma taxa, né? Então, como qualquer outro serviço público, né? Sim, mas o serviço é posto à disposição por unidade familiar, por residência, por imóvel, digamos assim, e não por fossa, né? Porque a fossa vai ser muito maior daí, né? Se tu consegue uma fossa para um edifício, para um condomínio, no exemplo que tu citou, com 4 imóveis, 2 salas comerciais, é uma fossa muito maior do que uma residência única com 4 habitantes. Então, o número de dejeto, o volume de dejeto, de esgoto gerado, vai ser proporcional, né? Então, a taxa não é por fossa séptica, sim por unidade imobiliária, né? O segundo pedido, então, vai ter que ser sempre do morador. Pessoal, só um pouquinho, posso ler o artigo 3º do projeto de lei, que diz: são contribuintes da taxa de esgotos sanitários proprietários titulares do domínio útil, possuidores e ocupantes de imóveis edificados, bem como os demais imóveis utilizados em atividade comercial ou produtiva, situados nesse município, beneficiários do serviço de coleta, transporte e tratamento de esgoto sanitário. Não sei se tira a dúvida. Não, se tira a dúvida dela, exatamente. Essa é a resposta para a tua pergunta conforme a lei. É igual a taxa de lixo, exatamente. Igual a taxa de luz, né? Cada um consome a sua água, paga a sua água, cada um consome a sua luz, paga a sua luz, cada um produz o seu esgoto, vai pagar o seu esgoto, né? Não tem como então, para nós darmos a sequência... Tá, né, só para esclarecer aqui. Pelo que eu entendo no projeto, sempre o proprietário vai ter que solicitar a requisição da limpeza. Mas tem 5, 6 moradores ou 10. A segunda vai ser o proprietário de novo, ele vai pagar cheio ou ele vai fazer em nome de um outro contribuinte do prédio. Senão ele vai estar repetindo, porque ali temos que esclarecer um pouco melhor, né? Se cumprimos a lei conforme está no projeto, vai sempre ser o proprietário do imóvel, do prédio que vai fazer o pedido. Então, ele vai estar aqui no 3º mês repetindo o pedido, ele vai pagar cheio. Mas, na realidade, ele está atendendo 10, 12 famílias. Né? Não, o que vai acontecer, vereador, se me permite, é o condomínio. Vamos imaginar o exemplo que ela deu ali da situação de um condomínio. Geralmente, o condomínio tem um responsável, se não tem o próprio síndico, tem alguém do prédio, do imóvel que é responsável. Esse responsável é que vai se dirigir até a vigilância sanitária para comunicar, no nosso condomínio lá, encheu e nós precisamos de mais uma vistoria. Então, esse responsável pelo condomínio é que vai ter geralmente autonomia. Do mesmo jeito que ele também pode delegar, eu não posso ir, vai tu lá e resolve isso. Então, o fato de quem vai ir, isso para a lei pouco importa, né? Só para nós organizar um pouquinho, acho que vamos fazer primeiro a pergunta dele, depois nós temos a Lúcia, se mais alguém então tem, depois seria a Vanessa, né? Só para nós seguir uma ordem então, para não... Bom dia a todos, meu nome é Ronivan. Assim, por uma questão, como eu sou proprietário da empresa, eu tenho participado nas audiências públicas que o Ministério Público promoveu nos demais municípios, onde que está sendo feito o projeto, desenvolvido o mesmo sistema de lei, né? E eu vejo que algumas coisas que o promotor colocou nessas audiências públicas estão sendo colocadas meio que contraditório aqui, né? Por exemplo, uma que foi perguntada, a questão, quem não regularizou vai começar a pagar a partir de quando, né? Então, pelo que o promotor tinha colocado nas outras audiências que eu participei, que a partir do momento que a lei entra em vigor, você começa a fazer o pagamento. Se você
só terá, são informações que o promotor colocou, são, né, não são minhas. Cada morador, ele está pagando, para ele ter a disponibilidade do serviço, ele vai ter que adequar o sistema, sendo que o sistema de coleta, ele somente se dará no tanque séptico e não em todo o sistema, certo? Limpar tanque séptico, filtro, sumidouro, enfim, todas as etapas do processo, e uma limpeza anual obrigatória. Ele é obrigatório ao pagamento e é obrigatório o processo de limpeza também, certo? Então, assim, ó, ele não tem esse período de carência, não tenho 2 anos para regularizar. Não, você começa pagando a partir do momento da regularização, da implementação da lei, quando ela parte entrar em vigor, ele já começa o pagamento de todos os cidadãos, e quem quiser ser contemplado, vai ter 2 anos para ser regularizado, né, o seu sistema de tratamento, mas ele terá a recolha a partir do momento de implantado seu sistema adequado junto aos órgãos de fiscalização do município, né. Então, assim, seria uma outra sugestão que eu daria, né, para os vereadores, que tem muita coisa assim que eu vejo que ficou meio enxuto, pouca informação não esclarecida na legislação do município. Então, o que eu sugeria que é o seguinte, né, que é um tema importante, assim, que eu acho que quem deveria passar essas informações seria o promotor. Então, assim, para que os vereadores também pudessem sanear as dúvidas dele, porque diz que às vezes não está se trabalhando uma questão, né, meio contraditória. Então, assim, o que a gente sugeria é que talvez o promotor viesse, o Rames, né, e fizesse uma explanação e tirasse as dúvidas dos vereadores, para que a partir daí conseguisse se fazer as alterações necessárias na legislação, né? E também depois, quando vem alguma outra questão, se abre-se um canal aí por meio de rede social, alguma coisa que se consiga também esclarecer as dúvidas da população, ou a partir daí alguém é responsável, né, até o senhor mesmo, né, fazer uso da palavra, talvez nos meios de comunicação, e a partir dali, então, se fazer a interpretação legal, que o povo seja bem esclarecido disso, né. Então, só para deixar claro algumas coisas, né, que fica, às vezes, um fala isso, outro fala isso, para que também eu vejo que os vereadores em si estão na dúvida de algumas coisas. E essas dúvidas, pelas audiências que eu participei nos municípios ali que contemplam a estação de descanso, então, algumas dúvidas que foram questionadas aqui foram algumas questões que o promotor explanou. Então, fica a minha sugestão aí ao senhor presidente, né, que faça uma sessão quando vê extra aí, alguma coisa, ou numa sessão aí da plenária, que traga o promotor, que ele consiga explanar para os vereadores, e, se necessário, então, para enriquecer o conhecimento, muitas vezes, para, a partir daí, se está fazendo alguma alteração, né. A princípio, também, questão de prazo, né, questão de 2 para 3 anos para regularização, para ver se há legalmente essa possibilidade, ou se o que o promotor vai sugerir, entende? Porque, como o município tem um TAC assinado lá, tem uma cobrança que já se vem se estendendo há muitos anos, né? Então, talvez ele consiga esclarecer melhor essas informações. Da minha parte, seria obrigado e disponível. Obrigado pelas considerações. Não sei se o Douglas... Não, acho que a única ponderação a fazer com relação à manifestação dele é que, nessas questões, o município é soberano, né, em instituir. O município é soberano, o poder legislativo é soberano, dizer se é 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Em que pese que em outros municípios tenham feito essa instituição compulsória, nós aqui estamos deliberando de maneira diversa, né, e o que torna legal é justamente o que venha a ser aprovado pelos vereadores. Então, pode ser que municípios vão aprovar em 20 anos, outros em 10, e aqui nós queremos em 2. Eventualmente, vai ser em 3, se for consolidado. Então, por mais que se tenha a recomendação, seja do Ministério Público ou de qualquer outro poder, efetivamente, quem tem soberania para legislar e decidir o que vai ser ou não aprovado são os vereadores. Então, passamos agora para a próxima inscrita, a Lúcia. Quiser fazer uso da palavra. Eu só penso assim que talvez teria que ser regulamentar algumas situações. Antes você falou em relação aos prédios, e isso daí ficou claro, mas nós temos também situações, se ainda não existe, mas terão que ser feitas fossas coletivas de várias casas. Nós temos situações em que as construções, as edificações são feitas sobre lajes
e não tem condições de fazer umas fossas sépticas, onde terão que ser promovidas fossas coletivas. Então, eu penso assim que ou se aumenta um pouco, talvez, o direito da recolha, ou se regulamente isso. Porque eu sei de várias situações onde vão ter que se unir 2, 3 ou até 9, 10 casas numa fossa só. E o projeto de lei não está prevendo estas situações. Então, talvez uma emenda ou... estou encaminhando o substitutivo, talvez até no substitutivo, ver um pouco essa situação dessas casas também. Oportuna a pergunta, Lúcia. E o projeto ele cria princípios e diretrizes gerais, né? Com certeza, sendo necessário, o município constatando, nada impede que a gente, por uma outra proposta de lei ou até mesmo uma questão de um decreto, a gente venha regulamentar essas situações excepcionais, né? Porque na lei a gente traça diretrizes e princípios gerais, cria essa questão da taxa, prevê a remuneração máxima possível, autoriza a concessão do serviço, mas não tem como na legislação a gente ficar criando parágrafo 1º, 2º, 3º, naquela rua tal, naquela outra rua tal, se for 5 moradores aqui vai ser assim, se for 10 moradores, aí a lei ela perde, né, o próprio entendimento. Então, objetivamos com esses 2 projetos justamente criar essas diretrizes, aprovar a instituição desse sistema, autorizar a concessão, prever um pagamento máximo, e essas situações eventuais que a gente sabe que já existem, são situações que a gente enfrenta no dia a dia, são questões de ordem legal, volta e meia bate na questão tanto do Antônio, como na questão lá da questão da fiscalização de obras, volta e meia isso acaba vindo para o jurídico, para análise, parecer. Então, a gente objetiva também, com toda certeza, ter a segurança jurídica para lá na frente essas situações excepcionais, tendo em vista as características do solo de determinados imóveis, de que não possam, que fique impossibilitado, isso, obviamente, com comprovação técnica do engenheiro, de um responsável técnico que diga que ele não tem condições, para a gente estar autorizando e ter alternativas jurídicas e legais para conceder um sistema, eventualmente, que seja coletivo, né, prever isso como se considerar. De fato, a lei hoje não prevê isso, e de repente isso, no andar da carruagem, a gente constata a necessidade de fazer mais uma legislação ou um decreto, alguma coisa que venha regulamentar essas situações específicas. Digamos que são a exceção da lei, né? A gente tem hoje aqui essas diretrizes gerais e eventualmente essas exceções terão que ser observadas ponto a ponto. Passamos então para a próxima pessoa inscrita. Peço que se identifique cada pessoa que for usar o microfone para ficar mais fácil. Bom dia, Vanessa Reisler. A minha dúvida seria sobre hoje nós aprovamos um projeto com o sistema de tratamento, seria o mesmo, tanque séptico, filtro sumidor, seria a mesma coisa. A única coisa que seria que teria que ter a forma de limpar esse sistema, isso que está sendo botado nessa lei? Que no caso, hoje eu aprovo minha residência com caixa de gordura, tanque séptico, filtro e sumidor, né? A lei está me dizendo assim, que uma vez por ano a prefeitura ou quem ter essa concessão vai lá e vai me limpar esse sistema. Seria isso? Seria isso. Isso. Uhum. E quanto à taxa que tu colocou, aquela comparação, essa comparação tu fez com sistemas de tratamento como Chapecó tem, que vai direto para o sistema. Acho que essa comparação não é muito válida, porque aqui nós vamos ter, tu vai ter o custo de tu vai ter o teu sistema, né? Quando esse sistema que eles têm a recolha, vai direto pro cano na rua, né? Aqui nós temos tu vai ter que ter o gasto disso, né? Então, esclarecendo, se eu aprovei minha residência, vamos dizer, 2 anos, e ela está certinha no sistema, a única coisa que eu vou ter que pagar essa taxa por ano, para uma vez por ano ela ser recolhida, só isso? É essa a diferença? Eu acho que, vou tentar responder, 2 situações que cabe ser observada.
Com relação à comparação, por que é pertinente a comparação? Embora tu tenha alegado que tu tem o teu sistema, e assim cada um tem o seu sistema, se não fosse ter cada um o seu sistema, teríamos um sistema único. Então, ao fim e ao cabo, seria a mesma coisa. Porque em vez de tu ter o sistema único, teríamos um sistema coletivo. Em termos de valores, seria a mesma coisa, porque o dinheiro que seria usado para investir e construir seria um dinheiro público da mesma forma. Então, o fato de ter um sistema individual e o tratamento seja de uma maneira diferente, se não fosse dessa maneira, seria com um sistema como o setor Chapecó, onde existe rede coletora, essa rede coletora coleta e destina tudo para um único lugar, com uma estrutura gigantesca que faz esse mesmo tratamento. Então, aqui é diferente pelas condições de que nunca se investiu e nunca se fez rede coletora, e hoje em dia verifica-se que é inviável, que o custo é muito mais elevado, que é preferível que se faça esse sistema individualizado. Os municípios que já têm, obviamente, acabam expandindo as suas redes coletoras, a não ser com exceções de loteamentos, etc. Mas e por que esse valor? Esse valor de referência a gente usa porque aqui a Casan, no município de Porã, que tem a concessão de serviço de água. Então a Casan, em todos os outros municípios de Santa Catarina, onde que tem essa questão do tratamento de esgoto e água, ela cobra esse valor. Então a gente achou pertinente, a mera comparação, eventualmente aqui seria diferente, mas é um valor, pelo menos, para que a gente possa saber que não está acima do preço, e pelo contrário, ele está abaixo. Então esse valor que se pretende cobrar. Sim, mas vamos dizer que se tu não tivesse gastado o teu sistema e o município tivesse agora construído um sistema de tratamento coletivo, o município teria que... O município não produz dinheiro, o município arrecada impostos. Esse dinheiro inevitavelmente viria de vocês também. E seria muito maior. Então, assim, tu tens uma alternativa privada, que tu teve que investir lá, ao construir e edificar a tua casa, e, por outro lado, agora, o município não tem esse ônus de estar construindo ou concedendo esse tratamento coletivo. Então, na verdade, vai sair mais barato para ti construir o teu próprio do que tu não construir, o município tem que construir e cobrar de ti, né? Continua livre a palavra. Tem mais alguém que gostaria de fazer uso? Então, passamos então primeiro a Ivete, peço que ela se identifique também, e depois para o Antônio. Bem, eu sou Ivete Haas, sou funcionária dessa casa. Quando vocês fizeram o projeto de lei, vocês levaram em consideração que está no Código Sanitário do município, que foi criado em 2013, essa é a minha pergunta, porque lá já prevê como que tem que ser as fossas sépticas, está tudo previsto lá. E também está previsto que nos novos loteamentos deverão ser desenvolvidos as estruturas de esgotamento coletivo, isso está previsto também, né? Então, a minha dúvida é se no loteamento está previsto que pode ter esgotamento coletivo, se em algumas casas também podem fazer uma coletiva. Tá? Uma dúvida que eu tenho é o seguinte: no projeto diz que vocês estão implantando um sistema de saneamento básico. Só que eu entendo que esse sistema de esgotamento básico está previsto nesse Código Sanitário que foi criado em 2013. O que vocês estão criando, que eu acredito que deveria ser mudado, que vocês estão criando uma ação do sistema de saneamento básico. Porque o sistema de saneamento básico já está previsto no Código Sanitário. Respondendo, a gente levou em consideração essa legislação de 2013 para criar, justamente por isso que ela é mais enxuta, porque inúmeras situações já estão previstas nessa legislação, como tu citou como exemplo, a questão do que é, de como é que funciona essa questão das fossas sépticas, sumidouro, etc, etc. Com relação à nomenclatura, à semântica, digamos, ao português, de seria um sistema ou não, é uma discussão que a gente pode ter. Eu acredito que, de qualquer maneira, não há um erro formal, material, do ponto de vista que venha comprometer a legalidade ou até mesmo a interpretação da lei, né? Acredito que ela é clara ao instituir um sistema, na acepção máxima da palavra, do sistema, da maneira como será feita a coleta dos resíduos. Então, no meu ponto de vista, não deixa de ser um sistema no sentido de que é uma forma, é uma maneira, é uma alternativa, é uma ação, como tu citou, né? E só mais uma sugestão.
que nem foi colocado um prazo para 2 anos, até já foi sugerido 3 anos para o pessoal poder se adaptar, mas a gente sabe, eu acredito que tem um estudo que tem inúmeras casas com esgotamento clandestino, né? Tem casas que foram construídas 1 ou 2 anos antes de 2013, que a cobrança era diferente de 2013 para cá. Na minha sugestão, a gente poderia colocar metas, porque tem pessoas que estão poluindo há anos, que essas deveriam ser cobradas antes do que as que fizeram construções mais recentes, antes de 2013, para se adaptar à nova legislação. Não, aí é uma sugestão, né? Não é uma pergunta, né? Eu não tenho, acho que, por que está respondendo, né? Continuamos, então, com a palavra. Meu nome é Antônio da Silva. Quero cumprimentar o presidente Fernando, em seu nome, cumprimentar as demais autoridades e o povo aqui presente. Eu queria saber assim, alguma coisa, não sei se foi bem explicado, a questão de volume. A coleta é feita anualmente, né? Às vezes tem fossas menores, maiores, né? Se isso vai ser meio padrão ou a quantidade, né? Outra coisa também eu queria até comentar a questão de, aqui sugeriu-se a multa, né? Então eu pergunto assim, a multa vai ser obrigado o pessoal a fazer ou só paga a multa, né? Porque vamos construir um prédio novo. Não, eu não vou fazer porque só para fazer a instalação de esgoto vai custar 5, 10 mil reais. Então eu pago 1.000 e poucos de multa e não faço do meu jeito lá, né? E os que estão fazendo, né? E os que têm, antigo, que nem a minha, que já é mais antiga, a gente fez dentro dos padrões também, com caixa de gordura, cética, sumidouro, e ali a coleta, você vai ser no sumidouro, vai ser na cética ou vai ser nas todas, né? Como é que vai ser essa coleta, né? E também o tempo, que a questão de tempo vai ter as antigas edificações, né? Se vão se adaptar a 2 anos, eu também acho que é muito pouco para obrigar o pessoal a se adaptar, né? Mas também se é obrigado a se adaptar ou é só, não sei se isso ficou claro, ou se é só apenas pagar a multa e não se adaptar. Porque daí o pessoal não vão se adaptar, né? Eu entendi, a maioria, não, só por consciência daí, né? Porque senão vai ter seus custos. Sim, eu entendi. Tu quis perguntar se vale a pena fazer investimento ou se vale a pena ficar à margem da norma, né? O que eu posso te dizer? Com toda a certeza de que além da multa que eventualmente o senhor vai ter que pagar, ou o senhor ou qualquer outro munícipe, por não se adequar, vai ter essas questões de responsabilização criminal e ambiental, né? Então, a partir do momento que o município aprova um sistema, dá prazo para que as pessoas façam, implementem, se adequem, aplica a multa e mesmo assim o contribuinte resiste a essa determinação legal, ele passa a estar descumprindo uma norma. Então, além do município estar utilizando-se dos instrumentos administrativos que tem, não vai demorar muito, o promotor vai estar na porta da tua casa te denunciando por um crime ambiental, por poluição, e aí o furo é muito mais embaixo, né? Então, além dos instrumentos administrativos que o próprio Poder Executivo tem, que é a multa, essa questão de determinar, obrigar lá a pessoa a fazer, de fato, não tem como, né? Agora, a pessoa vai ter a responsabilização, além da administrativa, criminal, ambiental, que o próprio Ministério Público, o município ciente de que a pessoa está lá 3, 5, 6 anos e não edifica, o município vai comunicar ao Ministério Público, o fulano lá não está fazendo. E aí o Ministério Público entra com uma ação, e nessa ação, possivelmente, o próprio Ministério Público, além de procurar responsabilizar criminalmente e ambiental, vai dar um prazo para que a pessoa edifique, né? Então, não vai ter muita alternativa. A pessoa, ao final, vai ver que vai ter que acabar se adequando.
seja pela multa não ser tão alta, dependendo da situação, um condomínio grande, vale a pena ficar pagando uma multa por ano do que ficar pagando. Eu entendi essa comparação que tu quis fazer. Mas vai ter o efeito rebote ali que vai acabar se demonstrando isso como sendo inviável, né? Com toda certeza. Mas nesse caso do prédio novo, está aqui o pessoal da vigilância, não sai a PITS se não tem o sistema instalado. Então não vai conseguir liberar. Tu não consegue a PITS. Não tem. Tu tem que ter o sistema certo, senão não tem a segunda opção. Tem que dar, senão não consegue. Porque com a legislação sendo aprovada, vai ser os requisitos para a vigilância aprovar lá. Então qualquer projeto que venha agora com a aprovação da lei, seja para residência, imóvel, industrial, o checklist de aprovação do setor, de cada um dos setores, vai contemplar isso. Não tem, já nem aprova, já nem começa a construir. Né? Então, não vai ter essa alternativa do empresário, do empreendedor, da construtora, dizendo, eu não vou construir porque eu prefiro pagar R$ 1.400 por mês, é mais barato do que... Né? E ficar, digamos, a vida inteira ilegalmente. Né? Então, essa alternativa, por mais que eventualmente se mostre no primeiro momento como sendo viável, logo ali na frente as implicações serão não só com a Prefeitura, mas com o Ministério Público, com a Justiça. Né? Então, com certeza, isso não é o melhor caminho a ser seguido. Obrigado. Passamos então para mais uma pergunta ou explanação. Temos aqui... Pode fazer uso da palavra, peço que também faça a sua identificação. Bom dia a todos, eu sou Daisy Schneiders e eu sou estudante de Engenharia Ambiental. Fico muito feliz de estar tendo essa discussão aqui no município, considerando que, pelos dados do último censo do IBGE, Iporã é um dos municípios com pior índice assim, de saneamento mesmo, é um dos piores. Então, é muito importante essa discussão. Parabenizar todos os envolvidos disso está acontecendo aqui. E minha dúvida é sobre a multa se não for implantado esse sistema de tratamento. Porque, como você citou no início, existem outras formas de tratamento que também podem gerar a qualidade de água final que atinge os parâmetros necessários e tudo mais. Então, se a pessoa optar por um outro tipo de tratamento, ela vai obrigatoriamente vai ter que pagar essa multa por não estar seguindo o padrão do município. É só uma dúvida, uma questão, já que a gente está aqui para discutir, né? A audiência pública é para isso, para discussão. E outra coisa que eu poderia trazer aqui é aproveitar para discutir também essa educação ambiental para as pessoas, não só trazer, vai ter uma taxa, mas quais são todas as implicações, né? Você vai estar pagando, mas é uma qualidade ambiental que você vai estar gerando. A gente tem um corpo hídrico que nasce no centro da cidade, bem na área urbana. Como que ele está sendo impactado com essa negligenciação da parte sanitária, né? Certo. Então, seriam as minhas contribuições. Obrigada. Com certeza, né? Essa discussão ela poderia ser durante todo o dia, durante os próximos dias, né? E acho que essa situação um pouco é o que falta a cada um de nós, essa consciência ambiental, né? E Iporã, justamente nessas questões de EDH, desses índices de qualidade de desenvolvimento humano, justamente tem uma nota que poderia ser muito maior, justamente por estar devendo um pouco nessas questões, também pela questão da falta da água, que volta e meia é recorrente aqui no município, e pela própria inexistência de um sistema de tratamento de esgoto. Então, a gente já passou do limite de tempo de estar discutindo e implantando, né? Então, sem dúvida, esse dia de hoje é fundamental justamente por essas questões que tu levantaste. Além disso, essa questão de uma possibilidade de uma outra alternativa, eu entendo que não será possível porque o município, pela lei, está aprovando um sistema oficial. Então, o sistema oficial do município vai ser esse. Então, qualquer outro, por mais que esse outro possa ser tecnicamente correto, tecnicamente viável, não é o que está autorizado pelo município. Né? Então, eu vejo que todos se obrigam a... Porque senão ficariam muitos sistemas, né? E aí fica difícil até mesmo para a administração estar podendo gerenciar isso. Então, nós temos um sistema único, a empresa que vinha à licitação vai saber como é que vai ser, para não ficar um bairro com um sistema, o centro fica com outro, lá no bairro outro é outro sistema, e aí isso acaba não funcionando, né? Então, assim, nós estamos unificando, padronizando os sistemas, dando esse prazo para que todo mundo se adeque, para que depois todo mundo saiba qual é o sistema, a empresa que venha a licitar aqui conosco saiba também como isso vai funcionar, e isso gradativamente possa ser implementado, né? A gente sabe que isso é uma luta que está apenas começando, né? Vai anos, e são investimentos aí que vão ter que vir pela frente, mas tudo tem que ter um começo, né? Mais alguém inscrito?
Então, todos nós sabemos que o quanto é importante cada um dar a sua contribuição, principalmente para se regularizar e fazer a coisa correta, principalmente na questão ambiental, cada um tem que dar a sua contribuição. O intuito desta audiência é justamente isso, debater todas as questões desse projeto, a coleta de sugestões. Isso faz com que possamos crescer cada vez mais e tirar as decisões e as dúvidas para a aprovação deste projeto. Então, todas essas propostas que foram apresentadas aqui hoje, elas serão acolhidas e passarão por avaliação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Todas elas, então, estão sendo computadas e registradas em ata. Então, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final irá, com base nas discussões apontadas nesta audiência pública, emitir o seu parecer final referente ao projeto de lei complementar número 007 e 008/2019. E, caso considerar necessário, propor emendas ou outras decisões que serão de sua competência. Então, no mais, quero agradecer a participação de todo mundo e que tenham todos um bom dia. Muito obrigado.